Pessoal, complementando aqui a nossa aula de ferramentas, eu apresento para vocês os pentes de disfarce. Então eu tenho na minha mão aqui o pente 1,5, beleza? Esse 1,5 aqui, a gente trabalha muito com ele nos nossos disfarces diários. Dá para fazer o disfarce sem o pente de disfarce? Dá também, aí você usa a zero da máquina, a zero alta. A alavanca lá em cima, beleza? O pente fica lá em cima também. Porém, pessoal, esse degradê ele não vai ficar aquele degradê clean fade, que a gente costuma praticar na barbearia profissional. Como esse curso aqui é uma barbearia profissional 4.0, eu quero mostrar para vocês o fino da barbearia mesmo, aqueles truques que a gente usa diariamente. Então esse aqui é um pente 1,5, ele tem aqui 1,5 milímetros. Qual que é a diferença desse pente para zero alta? A diferença é 1 milímetro. E esse 1 milímetro faz muita diferença quando você vai fazer o fade. Então eu indico para vocês que vocês comprem esse pente meio aqui para fazer o disfarce. Essa máquina aqui é uma máquina clipper, então a gente encaixa o pente na máquina. E aí ele vai dar a diferença de 1,5 milímetro. Agora eu mostro para vocês aqui o pente 1. Esse pente 1 aqui ele tem 3 milímetros. Ele vai cortar um pouco menos do que o pente meio. Então vocês lembram assim, quando vai aumentando os milímetros, também vai aumentando o seu corte. Então se você quer um corte rente, você usa um pente de baixo milímetro. Se você quer um corte maior, aí você usa um pente de milimetragem maior. Então esse é o pente 1, de 1 milímetro, ele também encaixa na máquina aqui. Uma diferença para vocês, eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Esse pente aqui, ele é 1 quando a alavanca está para cima. Só que quando eu coloco essa alavanca para baixo, o meu pente sobe. Deu para ver no vídeo? Então, ó, ele vai virar o quê? 1,5. Aí você fala, mas ele vende o pente 1,5, eu preciso comprar o pente 1,5 para fazer o disfarce? Então, para complementar, quando a gente usa aquele pente meio, lembra do 1 milímetro que eu falei que falta? É a mesma coisa desse daqui. Para eu alcançar 1,5 daquele pente, eu vou precisar de 1 milímetro que está faltando. E esse 1 milímetro que vai fazer a diferença no nosso corte. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vou ficar com o meu pente 1 na mão e vou pegar o meu pente 1,5. Aí vocês veem a diferença deles aqui. Ó. Beleza? Então, a gente não consegue fazer a diferença de altura na máquina com os pentes aqui. Por exemplo, mas explica melhor isso daí. Quando a gente vai fazer um fade, eu consigo ter 1,5 com um pente 1. Porém, eu só vou conseguir ter um clean fade com o meu pente 1,5, que é o pente de disfarce. Na nossa explicação aí, eu venho com o pente 2. Esse pente 2 ele tem 6 milímetros. E a partir daí a gente vai aumentando a milimetragem dos pentes. Depois eu venho com o pente 3, que ele tem aqui 10 milímetros, beleza? Depois o meu pente 4 com 13 milímetros. O meu pente 6 apresentando 19 milímetros. E o meu pente 8 com 25 milímetros. Então, o cliente chegou, ele quer um corte bem rente. Vou usar os pentes menores, beleza? Pente meio até o pente 2, mais ou menos. É um senhor, ele quer um corte social. Aí eu uso o pente 3 em diante. Essa é a dica que eu queria passar para vocês aí. Também é uma coisa muito importante que eu tenho que passar para vocês, essa diferença da alavanca. Pessoal, quando a alavanca está para baixo, eu tenho meu zero gap. O que é o zero gap? É o zero full, beleza? É o totalmente zero. Quando essa alavanca está no meio, eu tenho o meu 0,25, beleza? Quando essa alavanca está lá em cima mesmo, aí eu tenho 0,50. Mas por que você está falando isso de diferença de zero gap, 0,25, 0,50? Isso daqui vai te ajudar muito na hora que você vai fazer o fade. Quando eu tiver aqui na nossa aula de corte, skin fade, mid fade, high fade, aí sim vocês vão ver como que eu trabalho com essa alavanca. Então acompanhe nossas aulas aí, que eu vou mostrar para vocês a diferença de altura da alavanca.